Bom, meus alunos, estamos aí em mais uma videoaula deste nosso semestre no IBBC, na disciplina Heresiologia, que é a disciplina que eu estou ministrando para vocês durante este semestre do IBBC. Nós vamos falar de mais uma seita chamada de seita cristã, que são os Testemunhas de Jeová. Nós conhecemos bastante os Testemunhas de Jeová, porque eles têm um trabalho evangelístico muito forte e eles costumam bater de porta em porta, apresentando aí os panfletos deles, as revistinhas que são editadas pelos Testemunhas de Jeová. Então a gente tem bastante conhecimento deste grupo religioso. Esse movimento religioso, na realidade, é uma seita cristã. Os seus adeptos seguem Jesus Cristo, segundo eles, né? Eles são seguidores de Jesus Cristo, mas a adoração deles é exclusivamente a Jeová. Ele tem uma versão própria da Bíblia, né? Que é a versão que eles adotaram, eles utilizam essa versão, que é a versão Tradução Novo Mundo, onde ali tem uma tradução própria da Bíblia para apoiar as heresias deles. E essa tradução tem muitos desvios, né, doutrinários. Eles utilizam uma versão grega da tradução, uma tradução do grego, que é uma tradução bastante antiga, e uma tradução não aceita pela maioria dos apologistas. Então essa tradução Novo Mundo é a Bíblia que os Testemunhas de Jeová costumam utilizar aí para os seus ensinos. Vamos dando continuidade aqui. Bom, a origem do nome. Como surgiu o nome Testemunhas de Jeová? Esse nome apoia-se em um trecho bíblico no qual Jeová pede aos fiéis que sejam suas testemunhas e que preguem suas doutrinas. Os membros do movimento surgiram por volta do ano 1870, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a partir dos ensinamentos de Charles Taze Russell, que foi o fundador aí dos Testemunhas de Jeová. Vamos falar mais um pouquinho aí a respeito deste assunto. Aqui, Charles Russell. O Charles Russell ele recebeu os ensinamentos de uma família evangélica tradicional, porém inconformado com alguns ensinamentos, como a existência do inferno e do castigo eterno, formou um grupo de estudos independente, originando um movimento à parte. Posteriormente, elegeu-se como pastor, obtendo o apoio de dois adventistas, George Stetson e George Storr. Esses foram os dois adventistas que deram apoio aí às ideias do Charles Russell. Nós vamos ver mais à frente que o Charles Russell ele também foi um dissidente dos discípulos de Miller, né? O Miller lá, que a gente estudou na aula anterior, que foi o fundador do Adventismo do Sétimo Dia. O Miller ele influenciou o Russell nos seus ensinamentos, nas suas interpretações da Bíblia e das profecias, e o Charles Russell ele continuou aí atendendo a algumas doutrinas, alguns ensinamentos do Miller, e ele acabou formando aí uma outra seita, que nós podemos dizer que foi uma seita que surgiu de outra seita, né? Os Testemunhas de Jeová praticamente surgiram dos ensinamentos do Miller, que foi o fundador dos Adventistas do Sétimo Dia. Bom, embora a predição de Guilherme Miller de que Cristo voltaria à Terra em 1844 não se tivesse cumprido, Russell estava convencido de que seu método de interpretação bíblica era correto e usou para fazer seus próprios cálculos e predições sobre a vinda do Senhor. Tá? Então ele continuou ainda insistindo naquelas previsões do Miller, que aquelas previsões não estavam totalmente erradas, e ele continuou aprofundando os estudos até chegar nas suas próprias conclusões. Vamos ver aqui. Bom, com a adesão dos estudantes da Bíblia, que é um grupo que se formou em prol desses ensinamentos aí do Miller, do George Miller, aumentou também o número de novos mestres. Eles afirmavam que Cristo não ressuscitara corporeamente da tumba, mas sim como espírito. A partir daí, foi ganhando corpo e virou uma seita. Para Russell, após vários cálculos, Cristo
regressou ao mundo espiritualmente no ano de 1874 e o milênio começou nessa data. Então o Russell ele deu continuidade aí às interpretações do Miller, e aí ele chegou a outras conclusões diferentes das conclusões dos adventistas, né? Ele chegou a uma outra conclusão, e na conclusão dele, ele diz que no ano de 1874 foi inaugurado o milênio aqui na Terra, mas não um milênio físico, né? Um milênio literal, mas um milênio espiritual, uma época em que a Terra passaria por 1000 anos de governo de Cristo, mas um governo espiritual e não um governo literal. Bom, agora era preciso proclamar as boas novas, explicar o plano divino e reunir os verdadeiros seguidores de Cristo para que participassem do reino do Senhor. Com este propósito, iniciou em 1879 a publicação do periódico A Torre de Vigia e o Arauto da Presença de Cristo. Então essas foram as primeiras publicações aí dos Testemunhas de Jeová, dentre tantas outras publicações que surgiram depois. Essas duas foram as primeiras, e nessas publicações constavam aí as doutrinas, os ensinamentos, as previsões deste grupo de estudantes da Bíblia que começaram aí a disseminar essas heresias, aonde foi fundado o movimento Testemunhas de Jeová. As principais heresias dos Russelitas, como também são chamados os Testemunhos de Jeová. Eles também são chamados de Russelitas por conta do fundador deles, que foi o Charles Taze Russell. Bom, a primeira heresia, né, uma grande heresia dos Testemunhos de Jeová, é que eles negam a divindade absoluta e singular de Jesus Cristo. Então eles creem na pessoa de Jesus Cristo como tendo sido um homem, um grande profeta, que veio a esta terra, como muitas seitas e muitas outras religiões também acreditam, né, que Jesus veio a esta terra, mas que ele não era Deus, que na realidade ele é apenas um grande homem, um grande profeta, assim como foi Moisés. E na ideia dos Testemunhos de Jeová, talvez Jesus Cristo tenha sido o maior de todos os profetas que veio aqui na Terra, mas eles negam completamente que Jesus seja Deus. Daí o nome Testemunhos de Jeová. Eles só acreditam realmente em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles não são divindades, não são pessoas divinas, né? Eles acreditam apenas no Pai. A segunda heresia dos Testemunhos de Jeová é que eles ensinam que Jesus Cristo é um ser criado. Ele é simplesmente... ensinam que Jesus Cristo é um ser criado, simplesmente outro Deus. Então, o que eles acham? Que se você acredita que Jesus Cristo é Deus, né? Na realidade, você está praticando aí o politeísmo, porque a divindade, segundo eles, é uma só, a divindade é única. E quando você crê na pessoa de Jesus Cristo, você está criando uma outra divindade. E segundo eles, Jesus Cristo foi um ser criado e não um ser divino, como nós acreditamos. Quando nós falamos da Trindade, nós falamos sim num único Deus. O Deus é único, Deus é um só, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é politeísmo, isso é acreditar numa trindade divina que foi nos revelada por Jesus Cristo e foi nos revelada também pelos apóstolos que surgiram depois de Jesus e explicaram muito bem essa relação da trindade divina, né? Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E cremos que Jesus Cristo, desde toda a eternidade, já estava com o Pai, criando todas as coisas, mas que a sua revelação para nós, para a Terra, esta revelação ela foi na plenitude dos tempos, quando assim coube a Deus revelar Jesus Cristo para que ele viesse cumprir aqui na Terra o plano da redenção que já estava proposto desde antes da fundação do mundo. Bom, então este erro doutrinário foi criado pelas Testemunhas de Jeová através da distorção do texto sagrado em sua versão Tradução Novo Mundo, que apresenta João 1:1 da seguinte maneira: e o verbo era um Deus. Na realidade,
sentido literal, a tradução correta desse texto é que o verbo era Deus, não o verbo era um Deus, né? Mas na tradução Novo Mundo, a tradução está exatamente assim: ele era um Deus. Bom, terceiro erro doutrinário, eles negam a personalidade e divindade do Espírito Santo. Eles afirmam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, tá? Então, assim como eles negam a divindade de Jesus, também negam a divindade de Jesus, do Espírito Santo. Eles não entendem que o Espírito Santo seja uma pessoa divina. Eles acham que é uma força ativa de Deus e não uma pessoa. Quarto erro doutrinário: negam a existência da Trindade. Eles baseiam suas doutrinas sob a afirmação de que a palavra Trindade não aparece em nenhum lugar da Bíblia e que essa doutrina apresenta um Deus de 3 cabeças, tá? Então, realmente a palavra Trindade é uma palavra que não existe, a Bíblia não apresenta essa palavra Trindade, mas o conceito de Trindade ele é bem claro, né? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala na grande comissão e ele orienta os discípulos que pregassem a todas as nações, pregassem a todas as pessoas e que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o próprio Senhor Jesus ele apresenta ali a Trindade para nós, né? Mas embora essa palavra não exista, o conceito é bem claro em todo o Novo Testamento. 5. Eles negam a ressurreição física e corporal de Jesus Cristo. Eles atribuem a esta doutrina a teoria de que o homem Jesus está morto, só o seu espírito ressuscitou. Então eles não aceitam a ideia da ressurreição corporal de Jesus Cristo. Eles acreditam que a ressurreição foi apenas espiritual e que o corpo de Jesus Cristo permaneceu no sepulcro, permaneceu na tumba. Mas nós sabemos, até mesmo pela história, né, que o corpo de Jesus não está mais no sepulcro, não está na tumba, né? E eles não aceitam essa ideia e creem apenas na ressurreição espiritual e não física de Jesus Cristo. Contrariando aí o que diz a própria Bíblia, né? A Bíblia registra claramente esta ressurreição corpórea de Jesus, que ele foi visto por muitas pessoas depois da sua ressurreição. Muitas pessoas tiveram contato com Jesus e deixaram isso registrado. Afirmam que a volta física e visível de Jesus Cristo não acontecerá, até porque, segundo eles, Jesus já voltou de forma invisível e estabeleceu o milênio. Então aquele milênio que nós entendemos através da interpretação das profecias, que esse milênio vai acontecer num determinado momento, logo depois de uma grande tribulação, vai se instaurar aqui na Terra um milênio. Segundo os testemunhos de Jeová, isso já aconteceu, isso já se deu, já começou em 1847 e esse milênio já se passou aqui na Terra. 7. Afirmam que não será possível a presença do crente com Cristo após a morte, né? Que nós não vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo após a morte. E aí nós vamos ver nos slides seguintes que eles explicam por que isso não será possível. Reprovam a esperança que o cristão tem de ir para o céu. Morada nas regiões celestes é um privilégio apenas para 144 mil pessoas, como descrito em Apocalipse, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então eles fazem uma interpretação desse texto aí de Apocalipse 14, de 1 a 3, que depois você pode ler aí com bastante cuidado, relacionando essas 144 mil pessoas como pessoas escolhidas por Deus para habitar o céu. E que somente essas 144 mil pessoas terão este privilégio. E que, segundo eles, estas 144 mil pessoas são aqueles que entenderam, que compreenderam os ensinos dos testemunhas de Jeová, que se aliaram a estes ensinos e creem na pessoa de Jeová, de acordo com os ensinos que os testemunhos de Jeová orientam, que eles aplicam, e estas pessoas, conforme elas forem
se aprofundando cada vez mais nesses ensinamentos, e elas forem se achegando cada vez mais a Jeová, elas poderão ter aí então este privilégio de ser uma dessas 144 mil pessoas. Mas quando nós lemos o texto bíblico, nós entendemos muito claramente que essas 144 mil pessoas de que fala o registro de Apocalipse são 144 mil judeus que estarão ali durante o momento da guerra do Armagedon. Essas pessoas estarão ali para lutar contra o anticristo e o exército liderado por ele. Nada tem a ver com a igreja, nada tem a ver com as pessoas de outras nações. São 144 mil judeus e nós não sabemos dizer quando se dará isso. Sabemos que vai ser durante a guerra do Armagedon, mas não podemos precisar essa data. E os os testemunhos de Jeová, eles usam esta profecia de uma forma errônea, entendendo que essas 144 mil pessoas são os privilegiados que verão a Jesus e estarão com eles no céu. O nono erro doutrinário aí é que eles afirmam que não existirá castigo eterno. Suas doutrinas levam os fiéis a acreditar no fim das pessoas não salvas, através de um processo aniquilador dos não conversos, pois para eles o inferno não existe. Então aí mais um ensinamento também bem parecido com o dos adventistas, né, de que os maus são aniquilados, assim como Satanás, assim como os demônios serão aniquilados, as pessoas más também serão aniquiladas. Não haverá um castigo eterno, como Jesus mesmo nos ensinou, como a Bíblia nos fala claramente a respeito desse castigo eterno. Eles acreditam que isso não irá acontecer, que o inferno não existe, que o inferno não é literal e que as pessoas más, os demônios e o próprio diabo, Satanás, serão aniquilados. 10. Eles negam a salvação perfeita da cruz de Cristo. Sem qualquer justificativa bíblica, eles ensinam que o milênio, os 1000 anos do reino de Cristo na Terra, proporcionará a toda a humanidade, desde Adão em adiante, que ressuscitará uma oportunidade sob condições favoráveis de receber a salvação eterna, tá? Então, eles negam completamente que a nossa salvação ela já foi concluída na cruz do Calvário, né? Que basta apenas nós crermos e permanecermos em Jesus Cristo para obtermos a salvação, tá? 11º, reprovam o patriotismo e a continência à bandeira. Os homens filiados não podem jurar bandeira, servir as forças armadas ou exercer cidadania através do voto, tá? Então, eles não aceitam qualquer tipo de patriotismo, tá? Então, eles não podem servir as forças armadas, eles não podem votar. Então, acredito que os testemunhas de Jeová, eles, de alguma forma, eles justificam o voto. Eu não entendo exatamente como que isso se sucede, mas há todo o ensinamento para que eles não votem, para que eles não exerçam o serviço militar, não podem jurar bandeira. É todo um critério aí adotado pelos testemunhos de Jeová, que entra até em confronto com as nossas leis, com as leis brasileiras, né? E aí deve haver aí algum consenso entre os testemunhos de Jeová de como é feito para que eles possam driblar aí essas condições, que são condições que constam na nossa lei, né? Os homens, quando eles são dispensados, eles têm que jurar a bandeira. Se eles forem convocados, eles têm que aderir ao serviço militar, senão entra como desertor. Então, toda essa questão aí que os testemunhos de Jeová enfrentam é uma questão bastante antiga e, sinceramente, eu não sei como é que eles conseguem driblar as leis brasileiras nessas questões. Eles delimitam, no 12, aí delimitam a salvação eterna a 144 mil pessoas, através de boas obras e esforço sincero,
uma testemunha de Jeová tem esperança de se tornar um membro do grupo dos 144 mil, né? Como nós já falamos aí nos itens anteriores. 13. Eles usam uma tradução distorcida da Bíblia, a tradução Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs. Essa tradução é uma tradução desajeitada do Novo Testamento, que não tem nenhuma reputação entre os mestres do grego. A tradução foi alterada para se encaixar na heresia. Por exemplo, a palavra allos, outro, não aparece no texto grego de Colossenses 1, 16 e 17, mas foi inserida 4 vezes em sua tradução para que Cristo pareça ser parte da criação. Então, quando você vê lá o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17, vocês vão perceber que essa palavra allos, né, outro, não existe no texto grego, mas no texto grego da tradução das Bíblias que os evangélicos utilizam, mas na tradução Novo Mundo, essa palavra ela foi inserida justamente para dar a atenção, para dar a perceber que Jesus Cristo é uma outra criatura ou uma outra pessoa, né? Parece que Cristo ele faz parte da criação e não o Criador. 14. Sua base doutrinária está nas interpretações da Bíblia por Charles Taze Russell, um comerciante sem nenhum conhecimento em línguas bíblicas ou formação teológica, tá? Então, esse fundador aí dos Testemunhos de Jeová, ele não tem nenhuma formação teológica, ele não tem nenhum conhecimento em línguas, nem do grego, nem do hebraico, mas ele foi respeitado, ele foi tido como um homem de grandes revelações da parte de Deus, e os Testemunhos de Jeová então acreditam a ele toda a sua confiança. 15. Negligenciam os ensinos bíblicos. Uma análise cuidadosa dos diversos livros, panfletos e revistas editadas pela Torre de Vigia revela que apenas uma pequena porcentagem bíblica foi usada por eles. Eles não citam mais de 7% das escrituras, usando a palavra de Deus apenas como pretexto para defender suas doutrinas, a fim de caracterizar como cristã. Então, a gente percebe aí que eles usam a Bíblia somente quando convém. Os textos que eles utilizam da Bíblia são textos que eles utilizam apenas por conveniência, e não exatamente porque acreditam nos ensinamentos da Bíblia. Tem uma outra questão aqui que nós queremos deixar registrado, é a questão da doação de sangue, que os Testemunhos de Jeová também não aceitam a doação de sangue. Se uma pessoa tiver algum problema e que precise urgentemente de ter doação de sangue, transfusão de órgãos ou qualquer coisa parecida, os Testemunhos de Jeová eles não aceitam a doutrina deles. O ensinamento deles diz que o sangue é vida e que ele não pode ser transferido de uma pessoa para outra, assim como os órgãos também não podem ser transferidos de uma pessoa para outra. E nós percebemos aí um grande erro doutrinário, né? Porque nós entendemos que na realidade o sangue não é a vida, né? A vida é a nossa alma, e a alma não está no sangue, como eles afirmam. Eles afirmam que a alma da pessoa está no sangue. E a Bíblia não nos dá essa orientação, não nos dá esse entendimento. Mas eles fazendo aí as suas conjecturas e usando alguns textos bíblicos fora do contexto, eles chegam a esta conclusão de que a transfusão de sangue e a transfusão de órgãos é algo que não pode ser aceito, porque seria aí uma contravenção a Deus. Bom, então aqui nós terminamos agora com essa nossa aula, essa videoaula de hoje. Quero desejar a vocês que todos sejam abençoados pelo Senhor, e logo logo a gente está voltando aí com mais uma videoaula. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.